Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Nesse sábado eu vou trazer uma palavra edificadora para cada um de vocês. Nós iremos falar sobre Filho de Deus. Vou trazer alguns versículos e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá? Em Gênesis 1:26 está escrito: Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Em João 14, do 15 ao 17 está escrito: E Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês os conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. E em João, capítulo 17, versículo 11, está escrito: Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. E em João 17, capítulo 19, está escrito: Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. E nesse mesmo livro de João, ainda eu queria colocar para vocês, no mesmo capítulo 17, ali no versículo 24 ao 26, está escrito: Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina e que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Então aqui a gente vai falar um pouquinho de pontos fundamentais. A gente vai começar ali que Deus criou o homem, né, Adão, conforme semelhança dele. Então nessa situação aqui a gente precisa pensar em dois pontos. Nós precisamos pensar que Adão foi, né, o primeiro homem criado celestial e Jesus foi o último homem criado celestial. O que eles têm em comum? São filhos de Deus diretamente. Então o Adão, ele teve seu campo celestial, né? Quando houve a queda do homem, ele perdeu. Quando eu falo campo espiritual, é que ele tinha o espírito e ele era santo. Então na criação, ele era puro. É exatamente nesse ponto que eu queria trazer. E Jesus, ele é o último Adão, ou seja, ele é o Filho de Deus que estava lá no céu com Deus e que estava governando com Deus, né? Abaixo de Deus, mas uma continuidade do próprio Deus. Então, você pensa assim, eu estou querendo dizer para vocês que muitas condições que o primeiro Adão, nosso Pai Jesus Cristo tem, nós só conseguiríamos ter com a vida eterna. O que foi nos tirado lá quando houve a queda. As pessoas gostam de usar pecado original. Eu não gosto de usar assim porque eu acho que a palavra ela tem que ser mais limpa para que as pessoas entendam. Então houve a desobediência, né? No caso, a cobra enganou Eva e a Eva foi lá e ofereceu o fruto, um fruto que não poderia comer. E lá, como o relato, né, de Gênesis diz, Deus proibiu que comesse o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, a única árvore que tinha lá para eles comerem era nada mais, nada menos do que a árvore da vida. E essa árvore da vida era da vida eterna. Então, você pensa assim, eles estavam lá e a Eva, quando conversava com a cobra, e a cobra jogou ali, persuadir e enganou a própria Eva, o que acontece nessa situação? Ela podia ouvir e podia falar com a cobra, e podia entender. E chego mais, muitas vezes, às vezes a gente pensa, não, esse campo celestial tá um pouco estranho, não estou entendendo. Você vai entender sim, houve uma cegueira espiritual que caiu sobre nós. Só que a cegueira espiritual, ela é nos olhos, é no ouvido e é na boca. E também em pensamento. Então assim, Adão e Eva, eles não pensavam de forma errada, de forma pecaminosa. Adão e Eva não olhavam de forma pecaminosa. Adão e Eva não ouviam de forma pecaminosa. E nem tampouco falavam de forma pecaminosa. Então, quando aconteceu a queda do homem, e essa chave se virou, né? Eu prefiro falar chave que fica mais fácil. Mas, aqui a gente precisa entender que a condição do homem era uma condição superior aqui na Terra. Porque Deus colocou ele aqui para governar a Terra. Então, abaixo de Deus, que é o Criador, mas sobre domínio na Terra. Então, os animais, por exemplo, eles comiam, né, mato, umas verduras, e era só isso que eles comiam. Até os animais houve uma mudança. E tudo isso mudou a respeito da situação do sacrifício, para preparar roupa para Adão e Eva, a situação também de, né, que teve que derramar sangue e tudo. Então tem todas essas coisas que estão aí inclusas. E uma confirmação que Deus, Jesus e Espírito Santo estão desde o princípio do mundo é que quando não havia luz, não havia nada, o Espírito rondava sobre as águas, né? Deus traz a fala ali, agora vamos fazer o homem. Então ele fala no plural, onde Jesus já estava lá no início, na particularidade como um filho, uma segunda posição ali, até porque ele não compete com o Espírito Santo, a gente não pode usar esse termo, mas é importante ressaltar que Deus, ele é superior, né? Ele tem ali a primeira pessoa, superior mesmo. Por isso que Jesus está ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, então ele tem ali a posição dele também. Um exemplo típico na Bíblia foi de um profeta, que ele não atendeu às ordens de Deus, e naquele momento foi colocado um anjo para tirar a vida dele se ele passasse por um caminho. E nessa situação, ele começava a bater no burrinho dele, porque ele estava em cima do burro, o burro viu o anjo. E muitas vezes a gente pensa assim, olha, os animais eles olham o campo celestial, eles conseguem ver tudo, né? Então, todos os animais viventes, eles conseguem ver. Nós que perdemos tudo, nós, seres humanos, que perdemos muita coisa. Então, nessa situação, o burrinho não deu continuidade e ele começou a bater no burro. E aí diz que Deus abriu o ouvido do profeta e ele ouviu o burro falar, por que me bates?
você vai morrer, tem um anjo ali. E diz que conforme ele falar isso, logo Deus abriu seu ouvido, abriu os olhos também. Então ele viu ali que havia um anjo com espada que ia matar se ele continuasse naquele caminho. Então aqui a gente precisa pensar no campo celestial como ele age. E como o que aconteceu com a situação da queda do homem e como que foi essa situação quando Jesus veio aqui, o que ele religou novamente. Então aqui é um ponto fundamental para nós conhecermos o amor de Deus. Perdemos a condição de celestiais como tínhamos. Então aqui, essas passagens, elas vêm trazendo isso. Igual ali nós lemos João 14, do 15 a 17. Está falando sobre o Consolador, o Espírito Santo. O que vai acontecer nessa situação? O Espírito Santo está aqui sobre a terra. E ele vai nos ajudar, ele vai nos ensinar e vai nos orientar. E muitas vezes você vai se sentir assim constrangido, poxa, eu não fiz certo, isso não é certo. E é o Espírito Santo que está agindo em você. Então é muito importante para como que você pode ter o Consolador sobre você. Se arrepender de todos os seus pecados, buscar um novo nascimento, nascer de novo, e buscar seguir os mandamentos de Deus. Quando você nasce de novo, você já vai estar agindo com os mandamentos de Deus, e principalmente aceitar Jesus, porque Jesus precisa testificar você, para que o Espírito Santo comece a te modificar. Já em João 17:11, vem trazendo também o recado de Deus para a própria igreja. Qual que é o recado que ele traz ali? Ele fala que as pessoas precisam continuar unidas, que Jesus é o corpo da igreja, que todas as pessoas que estão dentro são partes do corpo de Cristo e que precisam ficar até o fim dos tempos mantendo essa aliança, porque Deus primeiro criou o homem, depois fundamentou a família. Jesus Cristo fundamentou a igreja. E o Espírito Santo é o Consolador. Ele está modificando cada um de nós, ele está nos ajudando e ele é um ponto de esperança. Já logo mais iniciado em Jesus Cristo, para que possamos ter a nossa vida eterna. Então, aqui é um ponto central que está nos ligando ao Pai novamente, a essa nova condição. Então, ali continua também João 17:19, que fala sobre a santificação. Quando Jesus morreu na cruz, essa santificação aconteceu. E ela dá continuidade pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele continua agindo em cada um de nós quando nós não aceitamos mais a condição humana e buscamos a Deus acima de todas as coisas. E aí, nessa condição, que a gente vai ver o frutos do Espírito acontecendo em cada um de nós. E está lá em Gálatas 5, do 22 a 23. Todos aqueles frutos do Espírito vai começar a agir em cada um de nós. Por quê? Porque é o apoio do Espírito, ninguém consegue sozinho. E aqui eu vou trazer um recado muito importante que fica ali em Efésios 2, do 9 ao 10. A salvação não é o resultado de esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Então aqui é um ponto muito fundamental que às vezes a gente pensa, olha, eu consigo, eu posso, eu estou fazendo obra, eu vou para o céu, eu sou uma pessoa bondosa, eu vou para o céu. Não, você vai para o céu se você nascer de novo e você aceitar que Deus modifique a sua vida, você aceitar a caminhada, né? E principalmente reconhecer que você é um pecador. Então um outro ponto fundamental que eu queria trazer aqui para vocês é a respeito da situação lá, o que aconteceu no Jardim do Éden. Deus amaldiçoou Adão para que ele tivesse serviço para sal, né? Para que ele voltasse ao pó. Essa foi a condição. E essa sendo a condição para ele já é para todos nós, né? E para a maldição para a mulher foi dores do parto, né? E a outra situação, ele colocou a mulher e a serpente como eternas inimigas. E essa chave virou. Hoje, por exemplo, você vai ver nas escrituras, a mulher é a igreja. E a serpente se tornou o dragão. Então, por que se tornou o dragão? Por quê? Porque é exatamente isso, a situação da maldade no mundo. Então, o que era a serpente lá no Éden já se tornou um dragão nos tempos de hoje. As pessoas que estão agindo contra Deus, né? Elas estão sendo movimentadas pelo dragão, por si só, a antiga serpente. E eu vou finalizando por aqui. Jesus falou que estava consumado, ele venceu a morte, ele nos religou a Deus, Pai Todo-Poderoso, e principalmente ele confirmou que nós poderíamos ser fortes e corajosos, que também venceríamos o mundo. Então, para vocês que estão aí, para vocês que estão buscando a Deus, não dê ouvidos, não deixem o pensamento seguir ao coração. E principalmente, lembre-se, tem uma passagem que fala a respeito de, Paulo está citando, falando que os incircuncidados não têm situação deles serem perdoados ou não, deles serem pecadores e morrerem. Se eles nascerem de novo, eles serão salvos. Então, não interessa se é lésbica, se é gay, se você tem maldade no coração, se você é um adúltero, se você roubou, se você tem N pecados que você tem, assassinato, se você se arrepender de coração, Jesus é a prova disso nos evangelhos dele. Ele não veio para santos, ele veio para os pecadores, para se redimirem. E quando Deus fala que a Assembleia dos Santos, embaixo do altar de Deus, aonde ele se assenta, tem todos os santos ali. Os santos que fala tanto na Bíblia é a respeito daqueles que foram decapitados, daqueles que foram perseguidos e até os dias de hoje ainda são perseguidos. Então, até a última pessoa que for perseguida nesse mundo por causa do nome de Jesus Cristo, ainda assim o mundo não irá se acabar. Deus está só esperando até a última pessoa que tiver.
E haverá também a situação a respeito daqueles, quando nós fomos chamados e fomos haver a transfiguração em cada um de nós nos tornaremos santos também. Mas a questão da santidade é para ser morador do céu, para ser celestial, igual Adão e Eva, não para ser glorificado. A gente precisa deixar bem claro aqui, para que eu não possa estar pecando contra a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Porque todos os filhos de Deus buscam a santificação e buscam serem santos, mas em atitudes, não em exaltação. Não que alguém tem que exaltar eles porque eles são santos, isso não. E vocês são filhos de Deus? A graça foi lançada. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Você está preparado? Deus já tem um nome de todos no livro da vida, de todos os escolhidos, de todos os santos, quando forem santificados, haver a transfiguração no céu para morar no céu, moradores do céu. E aí, vocês estão preparados? Chame-se filho de Deus e receba a sua porcentagem de entrar pela porta estreita, de andar contra o mundo. Jesus venceu o mundo. E você? Está vencendo ou está perdendo para o mundo? A paz de Deus, irmãos.